A paz de Cristo no seu coração. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho e compartilhe este vídeo. Vamos juntos crescer, para juntos levar a palavra do Senhor para mais pessoas que necessitam conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Toda semente, quando é plantada, quando é semeada na terra, ela precisa ser regada para que possa crescer. O seu like e a sua inscrição é o seu regar neste canal para que ele possa crescer. Eu conto muito com você. Amém? Que Deus te abençoe. Deuteronômio 32, versículo de número 4, nos diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, e reto é. Salmo de número 5, versículo de número 4. Salmo 5, verso 4. O que diz o Salmo de número 5, verso 4? Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Ao ler essas duas passagens, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe onde se deu a origem do pecado? Você sabe como que se deu este pecado? Quando que nasceu esse pecado? Eu sou Gilvandro, criador do canal Jornada Fiel. Tenho aqui como objetivo trazer alguns estudos, alguns esclarecimentos para juntos fortalecer a nossa fé, tanto a minha quanto a sua. E assim, desta maneira, vamos estar nos aproximando cada vez mais do Senhor e assim, com a sua ajuda, com o crescimento deste canal, nós vamos estar ganhando mais almas para o Senhor Jesus Cristo. Eu conto com sua colaboração, com a sua ajuda. Então, nessas duas passagens lidas, falando que em Deus não há injustiça, porque Deus é um Deus reto, correto, amoroso, perfeito. Na pergunta que eu faço, onde que foi originado o pecado? Quem é o autor do pecado? Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 7 a 9, diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O pecado, ele se origina nos céus. Ele tem a sua origem nos céus. A palavra pecado, em grego, a palavra é amartia. Que essa palavra significa errar o alvo, desviar a rota. Então, o primeiro erro de alvo foi cometido por Satanás nos céus. Então, o primeiro pecado foi cometido nos céus. E, ao ser lançado, ao ser precipitado dos céus para a terra, foi que ele começou a tramar, foi que ele começou a planejar um meio de abrir a porta para o pecado no mundo. E assim ele conseguiu quando tentou Eva. E nós vamos encontrar em Gênesis capítulo de número 3, quando que se dá a queda.
Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas olha o que diz, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Acrescentou até o que Deus não havia dito. Ela disse que não comerei deles, nem nele tocareis. O Senhor não falou nem nele tocareis. O Senhor disse: se comer, certamente morrerás. Ou seja, Satanás, ao ser lançado aqui na terra, ele viu na pessoa de Eva a possibilidade de abrir o pecado, a porta do pecado para este mundo. E por causa da cobiça, Eva deu vazão aos planos de Satanás. Então, o pecado, ele nasce nos céus, com a rebelião de Satanás, juntamente com 1/3 dos anjos. Então, eles se rebelam contra Deus nos céus, e o Senhor os expulsa dos céus. Ou seja, então, a origem do pecado foi nos céus. Isso é importantíssimo para que você entenda. A origem do pecado foi nos céus. E por causa deste pecado, Satanás foi lançado da presença do Senhor. Eu quero trazer outra aqui passagem, Isaías 14 e Ezequiel 28. São duas passagens que alguns aceitam como uma referência a Satanás e outras não. Os que não aceitam como referência a Satanás porque dizem que está sendo punido, ali está se referindo ao homem e não a Satanás. Vamos lá. Não podemos negar que Satanás trabalha através dos homens. Assim como o Senhor Deus, ele para levar a sua palavra, para fazer a sua obra, ele conta, não é que Satanás precisa, mas Deus não. Mas não é que Deus precise do homem para ser Deus ou para fazer a sua obra. Mas ele conta com o homem. Ele nos dá esse privilégio de sermos instrumento nas mãos do Senhor. Então não tenho como eu não ver o agir de Satanás na vida de outras pessoas. Por exemplo, aquelas pessoas que praticam o mal, estão sempre tirando vantagem de cima do próximo, sempre pensando não sou eu. Essas pessoas que estão sempre querendo tirar o couro, a pele da pessoa, eu não tenho como não ver o agir de Satanás na vida dessas pessoas. E esses que não creem que Isaías 14, a partir do versículo 12, está se referindo a Satanás, eles não creem nisso porque estão achando que está se referindo somente ao homem. Nós vamos ver aqui na leitura da palavra, nós vamos entender que a referência está sendo feita assim a Satanás. Por exemplo, quando Abraão estava no Monte Moriá, quando ele sacrificou Isaac, ele ia sacrificar Isaac, o Senhor providenciou o cordeiro. O cordeiro ali é Cristo? É o Senhor Jesus Cristo? Não. Mas tipifica o Senhor Jesus Cristo. E eu não vejo uma discordância em relação a isso. Porque João vai falar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele Cordeiro
tipificava o Senhor Jesus Cristo. Era o Cordeiro de Deus. Assim como nós, para não morrermos espiritualmente, o Senhor Jesus Cristo veio dar a vida por mim e por você. Fisicamente, naturalmente, nós vamos morrer. Mas a morte espiritual, essa é a pior morte que podemos ter. Então vamos nós. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, ou anjo de luz, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E versículo 15, aqui fala a punição. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Está claro e evidente que aqui está fazendo uma referência a Satanás. Quem foi que caiu, conforme foi lido Apocalipse 12, quem foi que caiu do céu senão Satanás? Não foi um homem quem estava lá nos céus. O homem ele foi criado para habitar aqui na terra. Depois, com o tempo, se formos fiéis até o fim, habitaremos nos céus. Então aqui, respeito àqueles que não veem assim desta maneira. Mas aqui faz uma referência totalmente, claramente a Satanás. E Satanás ele trabalha por meio, através do homem, fazendo as suas vontades. Ezequiel 28 vai dizer aqui para mim. Ezequiel 28, a partir do versículo de número 13. Estiveste no Éden. Adão também estava no Éden, concorda? Jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Preste atenção. O anjo, Satanás, ele não era Satanás, era um querubim. Satanás significa adversário. Antes, ele era querubim, ele estava no jardim. Adão também estava no jardim. Mas preste atenção, olha o que diz aqui o versículo de número 14. Tu eras o querubim. Quem era o querubim? Adão ou o anjo que veio depois se transformar em Satanás, adversário? Quem? Então aqui nesses versículos faz uma referência a Satanás. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas estava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É de quem que essa palavra, essa passagem está dizendo? É óbvio que está falando, fazendo uma referência a Satanás. Repito, respeito àqueles que não enxergam assim desta maneira. Mas está fazendo uma referência clara a Satanás. A artimanha, aqueles que não acreditam, que fala que é uma punição de um príncipe, fala sobre a punição sobre a cidade de Tiro. Sim, mas aqui é claro, é óbvio que está fazendo uma referência a Satanás. Quem era o querubim? Era Adão ou era o anjo? Que por causa da sua rebelião passou-se a ser Satanás, adversário do Senhor. Satanás era um anjo de luz, Lúcifer. Não é o homem que é o anjo de luz. Nós podemos ser anjo, mas no sentido, no significado da palavra, mensageiros de Deus. Mas anjos de luz, quem era o Satanás.
que na verdade não era Satanás, passou a ser Satanás depois. Não era Adão. Então é isso que você precisa ter em mente. Tanto Isaías 14 e Ezequiel 28 faz uma referência a Satanás. Então não tem como nós não negarmos. E segundo Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 9, o pecado teve como origem nos céus. Nos céus foi o primeiro pecado cometido por Satanás. E por causa desse pecado ele foi expulso juntamente com um terço dos anjos para a terra. E está aí perturbando a gente até hoje. Mas precisamos buscar fielmente ao Senhor todos os dias, porque todo dia Ele apresenta para a gente um banquete, mas um banquete que nos tira da presença do Senhor. E quando Adão comete o pecado, olha o que diz Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 5, versículo 12 ainda de Romanos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É por isso que nós somos pecadores, por causa do pecado que Adão cometeu no paraíso, esse pecado passou a todos nós. Então, por isso que nós somos pecadores. E a forma que nós temos de nos livrarmos deste pecado é crer no Senhor Jesus Cristo e não somente crer, é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, derramado na cruz do Calvário, é o único que tem o poder de nos limpar, nos purificar de todo este mal, de todo este pecado. Então, primeiro, a origem do pecado acontece nos céus, com a rebelião de Satanás, juntamente com os seus anjos, um terço dos anjos. E aqui na terra, se deu através de Adão e Eva, quando eles comeram daquele fruto que não era para comerem, e com isso abriu a porta para o pecado no mundo. Portanto, Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós somos pecadores por causa do pecado de Adão. Então, o pecado começa nos céus, Satanás foi expulso dos céus, veio para a terra e ao comer do fruto, tanto Adão quanto a sua esposa Eva, eles abriram a porta do pecado para o mundo. E o pecado chegou até nós. E como alcançar a vida eterna? Somente entregando a nossa vida nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas como era no passado? A igreja primitiva no passado, existe alguns estudos, os pais da igreja mais antigos, eles não debatiam muito sobre a importância, a origem do pecado, quando que se deu o pecado, não. Mas nos escritos de origem, já havia alguma coisa referente sobre a transgressão voluntária no paraíso cometido por Adão. Por que essa ideia? Essa ideia era justamente para combater uma ideia do agnosticismo, que eles defendiam uma ideia que a alma era boa e o corpo era mau. Ou seja, a alma, ao ser criada, ao entrar em contato com o corpo, ela se aprisionou o corpo e ao entrar neste mundo se tornou pecaminosa. Então, esta era uma das ideias do agnosticismo. E Orígenes, um dos pais da igreja, combate essa ideia dizendo que o pecado ele foi cometido voluntariamente pelo homem.
essa ideia do agnosticismo tira totalmente a responsabilidade do homem. Na verdade, eu falei Orígenes, mas é Irineu. Orígenes defendia uma ideia do pré-existencialismo, ao qual ele defendia a ideia que a alma existia anteriormente e ao entrar neste mundo, ela passou a ser pecaminosa. Ou seja, defendia Orígenes, defendia a mesma ideia do agnosticismo. Irineu dizia justamente o contrário, que o homem cometeu o pecado voluntariamente. E essa ideia permaneceu por séculos, século XVIII, século XIX, ainda permanecia esta ideia, este ensino. Né? Mas algumas igrejas se levantaram, por exemplo, a igreja grega. Os pais da igreja grega, por exemplo, do século 3 e 4, mostravam certa inclinação para reduzir entre o pecado de Adão e dos seus descendentes. Ou seja, eles tentavam, de todas as maneiras, tirar a responsabilidade do pecado do homem. E os pais da igreja latina ensinavam que a atual condição pecaminosa é por causa da transgressão de Adão no paraíso. Muitas igrejas tentavam tirar a responsabilidade do pecado cometido pelo homem. As igrejas latinas afirmavam e ensinavam que o pecado foi cometido voluntariamente por Adão no paraíso. Então, essas ideias você precisa entender que o pecado foi originado nos céus. Ponto. Isaías 14, Ezequiel 28 fazem referência a Satanás. Outros não creem. Respeito aqueles que não creem e não enxergam dessa maneira. Ponto. Agnosticismo defendia a ideia que a alma era boa e o corpo era mau. A alma, ao entrar em contato com a matéria, o corpo, se tornou pecaminosa. E isso tira a responsabilidade do homem e coloca o Senhor Deus como autor do pecado. Por quê? Se Deus criou a alma, o homem, o ser, e criou o mundo, a matéria, tudo que existe, e ao entrar em contato, a alma, que é boa, que representa o bem, entra em contato com o mal, que é o corpo, quem foi o autor? Quem criou os dois? Não foi Deus? Então, nessas palavras, nesse ensinamento, nesse contexto, ainda que não esteja expresso, mas eles colocam Deus como autor do pecado. E já foi lido aqui no início, em Salmo 5, verso 4 e Deuteronômio 32, 4, que Deus não ama a injustiça, que a injustiça não faz parte de Deus. E foi dito aqui que o pecado ele nasce nos céus com a rebelião de Satanás, juntamente com o terço dos anjos. E se rebelam contra o Senhor e eles são expulsos dos céus. E são precipitados, lançados aqui na terra. E ao tentar Eva cedeu à tentação e abriu a porta para o pecado entrar neste mundo. E por causa deste pecado, a morte chegou a todos nós. Por isso nós somos pecadores. Assim diz a palavra e nos ensina. Que esse estudo possa te trazer uma luz, um entendimento, um esclarecimento. Que você possa ter em mente que o pecado nasceu com a rebelião de Satanás. E essa rebelião chegou até nós. Adão e Eva foi quem abriram a porta do pecado para o pecado neste mundo. O homem abriu a porta para o pecado entrar neste mundo. E qual é a possibilidade agora de nós nos livrarmos da morte? É render a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo.
Somente Ele pode nos livrar da morte. Eu não me refiro somente à morte física. Essa daí chegará um tempo para todos, chegará um momento para todos. Mas eu me refiro da morte espiritual. Sabe? Assim como Adão foi expulso do jardim, ele saiu da presença do Senhor Deus, a morte espiritual significa um afastamento eterno da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas vamos seguir ao nosso estudo. A primeira vez que a palavra pecado é mencionado é Mateus 1:21. Vamos lá? A primeira vez que a palavra pecado é mencionada, Mateus 1:21. O que diz? E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. Não é pela minha obra, nem pela sua obra, mas é pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E o que é pecado? Essa palavra pecado no grego significa amartia, que significa errar o alvo. Então todas as vezes que fazemos algo que não é do agrado do Senhor, que entristece o Senhor, o coração de Deus, nós cometemos um erro, uma transgressão e erramos o alvo. E erramos Cristo. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Eu vou citar aqui para você 5 pecados, 5 tipos de pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 4, fala sobre a transgressão da lei. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, fala sobre rebelião. Tiago, capítulo 4, versículo 17, não fazer o bem. Aqui diz, aquele que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Tiago 4, 17. E incredulidade. Romanos 14, 23. Essa eu faço questão de ler. Romanos 14 e 23. São 5 tipos, tem mais, 5 tipos de pecado que nós podemos cometer. Romanos 14, 23 vai dizer aqui. Eu faço questão de... Mas aqueles que têm dúvidas, se como está condenado, Romanos 14, 23. Mas aqueles que têm dúvidas, se como está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não fazemos por fé é pecado. Aqui é um outro debate, um outro estudo, falando sobre os fracos na fé, o título. Mas o finalzinho diz, tudo que não é feito de fé é pecado. Cuidado quando você faz algo para o Senhor e não faz por fé. Quando você coloca uma dúvida no coração, é pecado, é errar o alvo. E João 16, 9. Ah, isso aqui também é demais. João 16, 9. O que o João está falando para a gente? 16, 9. João, fala para mim, o que você tem a me dizer? João 16, 9. Diz assim. Do pecado porque não crê. Deixa eu ler aqui o 8. Vou ler a partir do versículo 7 de João 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, no caso o Espírito Santo, não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Não crer no Senhor Jesus Cristo é cometer pecado. Esses são um dos pecados que nós corremos o risco de cometer e desagradar o coração do Senhor. E como ele é gerado? Como ele é gerado em nós? Gênesis 6, 5. Como ele é gerado em nós.
Eu vou ler esse e depois citarei os outros para o vídeo não ficar muito extenso. Gênesis 6:5. Como ele é gerado? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. É gerado no nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus diz, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Então o pecado é gerado no nosso coração. O pecado foi gerado no coração de Satanás. O pecado foi gerado no coração de Eva. E Romanos 7,18 também diz sobre isso. E fala sobre a cobiça, é gerado na cobiça do desejo de Eva. E o pecado imperdoável. São vários pecados que nós podemos cometer. Mas tem um pecado que é imperdoável para o Senhor. Vamos ler Marcos. Marcos 3. Existem muitos pecados que o Senhor perdoa, mas um pecado o Senhor não perdoa jamais. Marcos capítulo 3, versículo 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Porque o Senhor Jesus Cristo estava fazendo obra maravilhosa, realizando milagre. Você vai ler esse Marcos capítulo 3. E ao fazer as obras, expulsar os demônios, eles diziam que o Senhor Jesus Cristo estava realizando assim pelo espírito de Beelzebul. Ou seja, eles estavam atribuindo a obra do Espírito Santo a Satanás. Isso é blasfemar, e isso não tem perdão. Marcos capítulo 3, versículo 29 e versículo 30. Diz assim, porque diziam, tem espírito imundo. Qual era o espírito que operava no Senhor Jesus Cristo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que operava no Senhor Jesus Cristo. E ao chamar o Espírito Santo de espírito imundo, este é um pecado imperdoável. Semear contenda também é algo abominável. Provérbios 6, 16 a 19. E qual é a vontade de Deus? Que todos se convertam. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Ou seja, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, a vontade do Senhor é que todos os pecadores se convertam dos seus pecados e se rendam a Deus. Ezequiel 33, 11. E qual foi o plano de Deus? João 3,16 fala do plano de Deus sobre nossas vidas, quando Ele enviou o seu Filho amado para dar a sua vida por mim e por você. Por causa da rebelião de Satanás cometido no céu, ele foi expulso para a terra. E por causa de Eva ter dado a oportunidade de dar ouvido à tentação de Satanás, ela abriu a porta para o pecado entrar neste mundo. O pecado chegou a toda a descendência de Adão, que no caso somos nós. E o plano do Senhor foi enviar o seu Filho aqui à terra, para que aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Satanás elaborou um plano, tirar a
humanidade da presença do Senhor. E o Senhor elaborou um plano maior e melhor. Foi enviar o seu Filho para nos resgatar das garras do pecado. A origem do pecado nasceu no céu e chegou até nós. Mas até nós também dos céus desce o Senhor Jesus Cristo para me livrar e te livrar também das mãos do pecado. Esse foi o plano do Senhor. Enviar o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. E João 1,29 fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. E como fazemos isso? Existe um meio de nós fazermos essas coisas e alcançarmos a salvação, não por nossos méritos, não por nossos merecimentos, não. Mas pela graça do Senhor. João 15 vai dizer o seguinte. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar em Cristo. João 14:6 diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A única maneira de nós alcançarmos a salvação é estando em Cristo. Esta é a única maneira. Que nós venhamos rebater a ideia de, para nós nos livrarmos do pecado, é necessário que a alma saia do corpo, se desprenda do corpo, porque este era o ensino do passado, no caso do agnosticismo. E a única forma de nós nos livrarmos, nos libertarmos verdadeiramente do pecado, é estar em Cristo Jesus. É crer no seu nome, é crer na sua ação salvífica, naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Porque somente o sangue do Cordeiro é que pode nos livrar dos nossos pecados. É Cristo Jesus. A minha alma, a nossa alma, um dia ela vai abandonar o corpo. Mas isso não quer dizer que estamos livres do pecado. O pecado, a libertação do pecado vai acontecer não quando nós nos livrarmos a nossa alma do corpo, não. Vai acontecer quando rendermos a nossa vida nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que esse estudo sobre a origem do pecado possa surtir um efeito na sua vida. Que Deus te abençoe em todas as áreas da tua vida. Não se esqueça, deixe o seu like, que é importantíssimo para o crescimento deste canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para você ser notificado quando eu postar mais vídeos. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.